Vamos ler Gênesis 2. Vamos começar o estudo de Gênesis 2 dentro daquele projeto Toda a Escritura, em que nós estaremos hoje vendo um sublime detalhe da criação. Nós vimos a criação como um todo na quarta-feira da semana passada e hoje nós vamos ver um detalhe maravilhoso da criação que Deus fez, não é? Quando nós estudamos Gênesis aqui, nós vemos que no capítulo 1, a criação como um todo, um panorama de tudo. Quando nós começamos a ler o capítulo 2, nós vemos algumas repetições. O que está acontecendo? Por que está de novo ali no capítulo 2? O que acontece é que capítulo 2 é um detalhamento do capítulo 1. Você talvez já tenha visto assistido um filme, em que o filme começa dando uma panorâmica da cidade, aí de repente a imagem vai aproximando e vai dando um zoom e focalizando em cima de um determinado detalhe, aí as coisas acontecem naquele detalhe. Aqui Gênesis está usando essa técnica, que os cineastas não inventaram, já estava em Gênesis. Gênesis tem o panorama geral da criação, como um todo, no capítulo 1, e quando chega no capítulo 2, fecha a imagem, fecha o zoom, e vai concentrar no que aconteceu no dia 6º da criação. É isso que nós vemos aqui. E é muito interessante, muito impressionante quando nós comparamos o que tem aqui com o que tem de histórias da antiguidade. Todos os povos do mundo antigos, eles tinham alguma preocupação em tentar explicar como é que o ser humano surgiu na Terra. Na época que Moisés escreveu o Gênesis, os mitos mais antigos da antiguidade eram da Mesopotâmia e do Egito. O mito do Egito dizia que um deus lá, Atron, conhecido também por Ra, das suas lágrimas, outras versões dizem que era do seu cuspe, outras versões dizem que era do seu suor, é que surgiu o ser humano. Na Mesopotâmia, que era outro mito que já existia na época de Moisés, tá, um poema deles, chamado Enumelish, dizia que de um conflito entre os deuses lá, tinha acabado um deus que matou o outro, esquartejou, partiu em pedacinhos. Do sangue desse deus que foi partido em pedacinhos, os deuses fizeram o ser humano para que servissem aos deuses, trouxessem alimentos para os deuses. Como? Nos templos. Os seres humanos foram criados para alimentar os deuses, para fazer o trabalho pesado dos deuses, porque produzir alimento naquela época era um trabalho muito pesado. Ainda hoje não é leve. Você compara isso aí com o que Gênesis conta. Gênesis conta que o ser humano foi um ato de carinho de Deus, que o próprio Deus se envolveu quase que fisicamente, se a gente pode dizer assim. Deus cuidou pessoalmente, com detalhes do ser humano, para ter comunhão com ele. Note a diferença dos mitos antigos para o que nós lemos aqui em Gênesis. Então vamos começar a ler Gênesis capítulo 2, porque ele vai, só recapitulando, ele vai retomar alguma coisa da criação de uma maneira geral, e aí vai cuidar particularmente da criação do homem e da mulher. Vamos ler então a partir do versículo 4, porque até o versículo 3, nós já tínhamos tratado na semana passada, né? Que o versículo 3 até o 3 é praticamente uma continuação do capítulo 1. Gênesis 2, 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Vamos parar um pouquinho aqui no versículo 4. Esta é a Gênesis. A palavra traduzida por Gênesis aí é aquela tradução da palavra hebraica, Toledot, que significa história do começo, história da criação, história das pessoas. Gênesis tem 11 vezes, tem 10 vezes essa palavra. Agora não me lembro se são 10 ou 11. E cada uma delas marca o início de uma outra parte de Gênesis. Ela é usada para começar. Às vezes ela é tratada como descendência, gerações, história dos princípios, Gênesis, mas sai fazendo a divisão. Então, a palavra Gênesis. Aí diz assim, quando foram criadas. E aqui tem uma coisa interessante. Se você tem uma Bíblia na versão Almeida, Revista e Corrigida,
ou Revista Atualizada, diz assim, na sua Bíblia: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. No dia que? Não é assim que está escrito aí? Na minha Bíblia, que é a Revista Almeida Corrigida, não tem esse no dia que. Tem quando foram criados. Outras Bíblias também têm. Por que isso? Porque a palavra dia aqui, Yom, diz que no dia em que os céus e a terra foram criados. Mas no capítulo 1 não diz que foram 6 dias, e aqui está dizendo que foi num dia. Isso é porque a palavra que é traduzida por dia, Yom, do hebraico, ela não significa sempre um dia de 24 horas. Ela às vezes significa um período de tempo. E às vezes um período de tempo muito grande. E às vezes significa um momento em que Deus vai fazer alguma coisa. Assim, o dia do Senhor vem. Quer dizer, o dia do juízo. Ou seja, Deus vai executar juízo. A palavra é a mesma. Então a gente não pode pegar e ficar dizendo, não, mas está escrito aqui que é dia. Não, porque a gente vê que no capítulo 1 foram 6 dias para serem criados os céus e a terra. Na verdade, 7, porque está escrito aqui que Deus acabou de criar no 7º dia. E quando chega no versículo 4 do capítulo 2, está escrito que tudo foi criado num dia só. Né? Ou seja, não se pode bater o martelo dizendo, não, está escrito que é dia. Não é assim que se interpreta a Bíblia. A gente tem que ver, às vezes, o que dizem nas línguas originais e comparar com a Bíblia como um todo, sem radicalizar o que está escrito num pequeno trecho. Outra coisa que é interessante é porque diz assim, quando o Senhor Deus os criou. Note que a palavra Senhor não tinha aparecido ainda. No capítulo 1 sempre falava Deus, que é a tradução de Elohim. Aqui aparece pela primeira vez na Bíblia o título Senhor, o Senhor Deus. O que quer dizer isso? Por que tem a conjunção desses dois nomes aí? Senhor Deus é a tradução do nome divino de Deus, que a gente não sabe como pronuncia, que é chamado tetragrama sagrado, né? YHWH. Como é que pronuncia YHWH? É assim que está escrito no hebraico. Perdeu-se, é o nome santo de Deus. Esse nome a gente às vezes encontra na Bíblia como sendo traduzido por Jeová. Porque quando junta essas consoantes aqui com as vogais de Adonai, dá um nome parecido com Jeová. O que acontece é que, por ser o nome santo de Deus, os judeus evitaram pronunciar. E aí, de tanto não pronunciar, se perdeu a pronúncia. Não sabe como é que pronuncia. A gente não sabe. A suposição é que é ou Yahweh ou Javé, como vocês encontram em algumas Bíblias. Javé ou Yahweh. É uma dessas duas palavras. Eu sou dos que pensam que é mais Yahweh do que Javé. Mas qualquer uma das duas é uma possibilidade. Não é o importante. O que acontece é que, por ser o nome santo de Deus, os judeus não pronunciam. E aí, quando eles estão lendo a Bíblia ou um texto sagrado que tem esse nome, eles substituem por Adonai, que é para evitar pronunciar esse nome. E nas Bíblias, nossa Bíblia não tem geralmente nenhuma coisa nem outra. Só a tradução brasileira e outras traduções mais antigas é que tem Jeová. Por que não tem? O que acontece é que quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego antes de Jesus nascer ainda, 200, 300 anos antes de Cristo, uma tradução para o grego chamada Septuaginta, eles pegaram e substituíram esse nome sagrado por Kyrios, que traduzido para o português é Senhor. Por que eles traduziram por Kyrios? Que era para as pessoas saberem que ali estava um nome sagrado de Deus. E aí a tradição de usar Senhor ou Kyrios passou para o latim, do latim passou para o romeno, passou para o português, para o inglês. Então, the Lord, o Senhor em inglês, português, o Senhor. E para a gente saber se está escrito tetragramo ou outra palavra para o Senhor, por exemplo, Adonai é traduzido por Senhor também,
Baal é traduzido por Senhor também. Para a gente saber que a tradução é o nome santo de Deus, a palavra aparece sempre com a letrinha maiúscula. Dê uma olhada na sua Bíblia aí se a palavra Senhor não está com a letrinha maiúscula. Então, sempre que você encontrar na sua Bíblia o nome de Deus, Senhor, escrito assim, você sabe que é o nome sagrado de Deus, que às vezes nós traduzimos por Jeová. O que é que tem de tão interessante agora no texto aqui? Esse nome sagrado de Deus é utilizado na Bíblia para se referir a Deus como o Deus que se relaciona com o ser humano, o Deus que faz alianças. Elohim é utilizado muitas vezes como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus Criador. Jeová, ou Yahweh, o Senhor, é o nome de Deus que é usado para se referir ao Deus que faz aliança com as pessoas, que cuida do ser humano. É o mesmo Deus, o Senhor Deus, mas existe uma forma diferente de como ele se relaciona. É o Deus que fez aliança com Abraão, que fez aliança com Moisés, que fez aliança conosco através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito bem, então vamos continuar aqui até o versículo 6. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo. Então note que aqui está se referindo a um lugar na terra em que as coisas são meio áridas. Nós vimos no capítulo 1 que havia vegetação, brotou ervas, plantas, etc. Mas aqui está falando de uma região da terra que era árida, que não chovia, está meio parecendo um deserto. Tinha apenas uma torrente de águas lá, que é a tradução de neblina, versículo 6, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. A palavra neblina pode ser também uma torrente, uma correnteza, ou seja, uma região árida, desértica, e que tinha uma torrente no meio. Muito bem, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe assoprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que coisa interessante aqui. Deus formou o homem do pó da terra. A palavra homem aqui, no hebraico, é Adam. E a palavra terra é Adamá, para mostrar a vinculação entre o ser humano criado da terra com a própria terra. Ou seja, nós somos realmente pó. Como diz lá em Eclesiastes, tu és pó e ao pó voltarás. Não é? Como tem escrito em muitas lápides de cemitério lá no Brasil. Note que aqui também tem escrito assim, e formou o Senhor. Ou seja, é uma menção especial do carinho de Deus como na formação do ser humano. Quando você vê na criação como todo, disse Deus, haja luz, houve luz. Haja separação, houve separação. Haja grandes monstros marinhos, e houve tal. Para criar o homem, não. Não foi apenas um ato da palavra de Deus. Deus cuidou para que aquilo fosse feito. E é interessante que a linguagem que é utilizada é uma linguagem que a gente pode chamar de antropomórfica. É um palavrão muito estranho, não é? Antropomórfica. O que é um antropomorfismo? Tem que falar devagar para não quebrar a língua. É você falar alguma coisa como se fosse um ser humano, na forma de um ser humano. Uma coisa antropomórfica é você se referir a Deus como se Deus tivesse a forma de um ser humano. Por exemplo, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Deus tem mão? Deus não tem mão. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus tem olhos? Não, Deus não tem olhos. Levanta sobre mim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te abençoe diante da sua face. Deus tem bochecha? Não, Deus não tem face. São maneiras de nós falarmos de Deus para entendermos melhor, para entendermos Deus, as ações de Deus na nossa linguagem. O que é transmitido aqui nessa linguagem antropomórfica é que Deus tratou da criação do ser humano de uma forma toda especial, toda carinhosa.
transmitindo ao homem uma dignidade que os animais não têm. O ser humano não é um animal como outro qualquer. Nós somos feitos à imagem de Deus, e mais ainda, nós somos feitos com Deus nos tratando com todo o carinho, um carinho quase que físico. Então, quando você pega e reduz o ser humano a um nível animal, você está está degradando o que Deus fez. Está violentando o que Deus fez. Seja quando você trata um ser humano como se fosse um animal, ou quando você se comporta como um animal. Na nossa sociedade é muito, muito comum, quer seja a sociedade brasileira ou a sociedade americana, é muito comum as pessoas acharem que são animais em determinados aspectos. Não, eu tenho necessidades como qualquer animal tem. As pessoas usam esse argumento para defender o sexo livre, por exemplo. Elas estão se equiparando a um animal. E nós não somos animais. Não estamos no mesmo nível que eles. Nós temos algumas coisas semelhantes a eles, como um sistema fisiológico, mas somos muito diferentes em essência, em qualidade. Você não acha justificável, por exemplo, que uma pessoa diga que pode, porque pode comer um boi ou uma carne de cordeiro ou um churrasco, pode comer um outro ser humano. Ninguém acha isso normal. Por que não é normal? Porque o ser humano é diferente. Uma coisa que é interessante aqui notar também é que quando diz assim que o Senhor soprou nas suas narinas, a palavra soprar, vento, sopro, geralmente é ruar, que é falar do espírito. Mas aqui está sendo empregada uma palavra diferente. Neshamar. Desculpe a demora. Neshamar. Por quê? É interessante que Moisés, quando escreveu isso aqui, para não dar a impressão de que o ser humano era um ser semidivino, não colocou a palavra que é usada para espírito, como se o Deus soprou o espírito na narina do homem. E aí ele ficou sendo uma parte de Deus, então ele é semidivino. Nós não somos semidivinos, nós somos homens. Somos seres humanos, homens e mulheres. Deus é que é divino, nós não somos. Por outro lado, esse sopro é que trouxe vida ao ser humano. Vida é um dom especial de Deus. É um dom que só Deus pode dar. Ninguém pode dar a vida. Há mais de 60 anos, que grandes laboratórios no mundo estão tentando criar a vida a partir da matéria inanimada. Junta um monte de proteínas e componentes químicos, etc., para tentar fazer com que surja a vida ali. Até hoje não surgiu uma bactéria. Nada. Não se consegue reproduzir uma folha de grama. Não se pode dar vida perene a nada. Vida é um dom que só Deus dá. Vem de Deus. E aí a gente se lembra de duas coisas. Primeiro, o que está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 4, quando diz assim, que nele, em Cristo, estava a vida. Em Cristo está a vida. Assim como nós só recebemos vida por meio de Jesus Cristo, nós recebemos também a vida física como um dom de Deus. E aí vem a segunda coisa, que nós temos que ser gratos a Deus pela vida. Todo mundo tem que receber vida, receber um dom de Deus. Ninguém está vivo por acaso. Ninguém está vivo porque foi um acidente biológico da teoria da evolução. É algo que Deus quis que acontecesse assim. É um dom precioso de Deus. Vamos até o versículo 8. Continuando aqui então no versículo 7. Versículo 8. E plantou Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e nele pôs o homem que havia formado. Ou seja, Deus plantou o jardim. Lembra que a referência que eu fiz a um lugar desértico? Árido. Pois bem, nesse lugar, Deus fez surgir um jardim. Um jardim, vamos ver a descrição desse jardim. Versículo 9.
Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, que é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. E também se encontram lá o bidélio. Bidélio é uma resina aromática muito querida lá da época. A pedra de ônix. O segundo rio é chamado Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O terceiro é o rio Tigre, e corre pelo oriente da Assíria. E o quarto, o Eufrates. Então, note que aqui agora a descrição do jardim é uma coisa bela, cheia de pedras preciosas, rios, árvores frutíferas, ouro, tudo preparado para a habitação humana. Deus preparou um lugar todo especial, lindo, e chamou de Éden, naquela região lá no Éden. Éden é uma palavra que significa paraíso, delícia. Ou seja, no meio daquele deserto todo, um lugar de delícia. E diz que ficava lá para o Oriente. Oriente, ou seja, Oriente da Terra Prometida, Oriente de Canaã, que é lá para as regiões da Arábia ou da Mesopotâmia, que era tudo deserto. A Mesopotâmia já é um lugar que tem bastante vegetação. E onde é que ficava o Éden? A gente não sabe exatamente, não se sabe. Porque desses 4 rios, 2 são completamente desconhecidos. Só o Tigre e o Eufrates é que se sabe onde é que estão. Não adianta procurar o Éden. Agora, é interessante que quando a gente vê essa descrição aqui do lugar que Deus preparou e colocou o homem, a gente percebe que uma certa semelhança com o que havia no tabernáculo. Deus mandou colocar pedras preciosas, ouro, figura de árvores lá, de videira também. E a gente observa uma certa semelhança também com o que havia no templo. Tanto em Jerusalém, no templo de Salomão, quanto no templo de Herodes. Também com pedras preciosas, ouro, videiras, árvores, etc. Ou seja, em cada lugar, um reflexo do Éden. E o que era o Éden? O Éden foi o lugar onde Deus estava e ali Deus pôs a sua imagem. Não um boneco feito de madeira. Deus colocou a sua imagem, que é o homem, o ser humano. E aí a gente percebe nessas coisas todas que a coisa mais importante disso tudo é a presença de Deus. Amém. É a presença de Deus. Não é o templo em si, não era o Éden em si, não era o tabernáculo em si, e nem o céu em si. Porque a Bíblia diz que o que há de bonito no céu é que ali estará o Senhor Deus e o Cordeiro. Ele é que torna o céu maravilhoso, um céu gostoso, um lugar de delícias. Vamos para adiante. No versículo 9 fala das 2 árvores, né? Uma é a árvore da vida, ou seja, a árvore cujas folhas dão vida, cujo fruto dá vida. Essa é uma árvore. A outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore aqui é a que mais continua sendo falada dela. A árvore da vida não continua sendo falada. A árvore da vida só vai aparecer lá no livro de Apocalipse agora. Aqui vai continuar falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que quer dizer conhecimento do bem e do mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal não é você ter uma noção intelectual, uma capacidade intelectual para saber o que é bom e o que é ruim. Não é apenas isso. Isso é na nossa cultura. Mas a palavra conhecimento na cultura judaica, para quem foi escrito Gênesis, significa muito mais. Significa tanto intimidade, e daí quando diz que um homem conhece a sua esposa, fala da intimidade conjugal, como também significa você ter um domínio, uma certa... prevalecer sobre um determinado assunto, sobre determinada coisa. Você tem intimidade e dominar aquilo ali. Conhecimento do bem e do mal significa, então, você
ser capaz não apenas de discernir o que é bom e o que é ruim, mas você também ter provado a ponto de ser capaz de estabelecer o que é bom e o que é o mal. Quem é que é capaz de dizer o que é bom e o que é mal? Realmente bom e mal. Só Deus pode fazer isso. Só Deus sabe o que é bom e o que é mal. Aquela árvore estava ali para dizer para o homem: olha, ser humano, você foi criado à minha imagem, você conhece muita coisa, você tem muita liberdade, mas dessa árvore não coma. Porque no dia que você comer, você vai morrer, como a gente vai ver em alguns versículos adiante. E por que isso? Porque se o homem tiver a ousadia de querer daquela árvore, pegar daquele fruto, ele vai querer dizer que ele é que vai estabelecer o que é bom e o que é mal. Ou seja, ele vai querer tomar o lugar de Deus. Perceberam isso? Se o ser humano ele é capaz de saber tudo o que é bom, definir o que é bom ou mal, quem é que é capaz de definir o que é bom e mal? Só alguém que conhece todas as coisas. Só alguém que é capaz de conhecer o futuro a partir das coisas que são praticadas hoje. Esse alguém é só Deus. Ninguém mais pode fazer isso. Quando o homem tem a pretensão de querer fazer isso, ele está querendo ser Deus. E quem é que quis ser como Deus e acabou sendo condenado? O diabo. Ou seja, é essa a razão pela qual o homem não podia ter a ousadia de querer pegar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Para nós é preciso uma explicação longa como essa para entender. Mas o Adão compreendeu perfeitamente. Adão tinha uma capacidade intelectual que nós não temos. Ele era um homem perfeito. Completamente perfeito. Como nenhum outro ser humano foi nessa terra. Do ponto de vista humano, Adão era perfeito. Compreendeu muito bem o que Deus queria dizer. E aí, vamos para o versículo 15. O versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, note que agora é sempre Senhor Deus, né? Ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Note que o homem foi criado fora do Éden. Diz que tomou Deus o seu homem, depois de ter criado, e o colocou. É porque ele não estava lá. Então, para Adão, poder estar no Éden foi um presente também. Uma coisa maravilhosa. E o colocou lá e diz assim: para o cultivar e guardar. Essas palavras, cultivar e guardar, a gente tem que pensar um pouquinho sobre elas. Porque verbos semelhantes a esse aparecem quando fala do trabalho dos sacerdotes e levitas lá no templo e no santuário. Cuidar das coisas santas, guardar as coisas santas. A gente aprende também aqui que o trabalho que começou aqui foi algo que Deus instituiu não como um castigo para o ser humano, como é normal, né? Nós pensarmos na sociedade. Aliás, a palavra trabalho vem do latim, de uma palavra uma palavra que significava um instrumento de tortura. Porque o ser humano odeia trabalhar é um castigo. Não, trabalhar não foi criado como um castigo. O trabalho nasceu muito antes disso. Era trabalhando que o ser humano encontrava a sua razão de existir. Ele estava servindo a Deus, correspondendo ao propósito de Deus para a sua vida. Ele não era um animal qualquer que pegava e podia sair comendo no pasto, como qualquer leãozinho, tigre ou boi. Ele tinha um trabalho para fazer, algo que tinha sido encarregado pelo Criador. Isso dava a ele uma dignidade tremenda. Cada um de nós aqui, quando realiza um determinado trabalho, às vezes a gente acaba dizendo: puxa, mas ficou tão legal. A gente fica alegre conosco mesmo. Porque nos dá uma sensação íntima de alegria quando a gente realiza um trabalho que a gente se realiza nele. Era o que acontecia com Adão. Mas tem alguma coisa a mais que a gente perceber aqui.
Note que essas duas palavras, para o cultivar e guardar. Adão tinha a responsabilidade, a incumbência de estar de guarda também. Ou seja, existia algum tipo de mal que seria uma ameaça para a felicidade no paraíso, para a felicidade no jardim. E cabia a Adão proteger para que aquele mal não entrasse. Essa era a responsabilidade de Adão. Além de cultivar, de ver se estava tudo correndo bem, dar o nome aos animais, etc., cabia a ele guardar o jardim, proteger contra algum tipo de mal. Que mal era esse? A Bíblia não diz, não está escrito aqui. Será que era algum animal que tinha do lado de fora do Éden, que poderia entrar lá no Éden? Ou será que era algum mal espiritual? Porque Satanás já havia caído, já tinha havido a queda de Satanás. Satanás já tinha se jogado para fora do céu. E Adão foi colocado ali agora como a imagem de Deus, representante de Deus, para evitar que Satanás agora interferisse na criação. Cabia a ele, Adão, fazer isso. Como a gente vai ver mais para adiante, Adão não se saiu muito bem da tarefa, né? Vamos adiante, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia. Adão morreu no dia em que comeu daquela... Morreu. Primeiro porque dia não significa 24 horas. Lembra que a gente viu isso antes? É no período de tempo. Mas também porque o conceito de morte na Bíblia é o conceito de separação. Adão foi separado de Deus na hora que pecou. Não foi nem no dia, foi no minuto que pecou. A partir dali, ele ficou separado de Deus. Morreu espiritualmente. Mas fisicamente, ele começou a morrer ali. Ali, Adão começou a envelhecer. Ali ele começou a sentir reumatismo, vista turva, a ficar cansado, coisa que não acontecia antes. A morte começou a tomar conta de Adão. Vamos adiante. Vamos ler a partir do versículo 18 agora, a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Note que aqui é interessante, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os aos homens para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E deu o nome o homem a todos os animais domésticos e às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Aqui agora é interessante. Vamos continuar lendo mais um pouquinho. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com a carne da costela, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Ou seja, entregou a mulher, trouxe a mulher para o homem. E aqui a gente vê algumas coisas interessantes, né? Primeira coisa é que a gente leu lá em Gênesis 1 que Deus criou os seres humanos, macho e fêmea, os criou no 6º dia. E aqui a gente vê o detalhamento de como aconteceu. Que Deus criou o homem, formou o homem do pó da terra, soprou na narina, né? Aí pegou o homem, levou lá, colocou no jardim do Éden, e aí fez um desfile de animais na frente de Adão, para Adão, e dando os nomes para esses bichos, né? Passa o elefante, passa os bois e tal, e as aves do céu. E Adão, de onde é que Adão tirou tanta imaginação? Adão foi criado à imagem de Deus, com capacidade criativa,
com uma capacidade intelectual tremenda. Então ele foi dando os nomes ali, aos animais e às aves do céu. Quanto tempo durou isso? A Bíblia não conta. Aí depois diz que depois que tudo quanto o bicho passou, Adão ficou meio, puxa, passou o senhor elefante e a senhora elefante, passou o senhor touro e a senhora vaquinha, o hipopótamo e dona hipopótama, não é? Cada um deles passando, e Adão sentindo assim, cada um tem uma companhia aqui, cada um tem alguém com quem interagir, tem alguém com quem se relacionar e eu não tenho ninguém. E aí, aquilo foi criando uma lacuna dentro dele. Mas vem cá, Abraão era infeliz? Adão era infeliz? Não é questão de infelicidade, ele estava se sentindo incompleto. Porque Deus havia feito Adão um ser relacional, um ser social, com capacidade de se comunicar com Deus, de se relacionar com Deus. Então ele era um ser relacional. E ele sentia falta de se relacionar, mas o macaco tudo bem, pula de galho em galho, é animadinho, mas não dá para se relacionar com ele, não dá para conversar com ele. Nem outro animal aí, a lagartixa também não, nem nada. E Adão sentia falta disso. E Deus disse, agora já é tempo de completar a obra da criação. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. E aí Deus fez a mulher e a trouxe para Adão. Quanto tempo durou isso? Ora, se a gente for pensar bem, criar o homem, levar para o Éden, desfile de animais, criar a mulher, isso deu mais do que 24 horas, porque tem muito bicho no mundo. É mais uma razão para a gente não acreditar que o sexto dia tinha apenas 24 horas. Porque essas coisas aqui aconteceram num percurso de tempo maior. Isso tudo aqui é chamado de naquele dia. Entenderam? Muito bem. E aí, Adão agora estava querendo se relacionar com alguém. No versículo 18 diz assim, versículo 18, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ajudadora. Então a mulher foi criada para ser uma ajudadora do homem. Algumas pessoas dizem assim, mas a mulher, isso é rebaixar a mulher. Não, não é rebaixar a mulher. Lembre que a palavra que é usada para ajudador é usada para Deus também. Diz assim, eu, Senhor, sou eu quem te ajudo. Em vários lugares da Bíblia, se você quiser escrever um lugar aí, uma referência, por exemplo, Salmo 30, verso 20. O Senhor é apresentado como ajudador, a mesma palavra. E o Senhor é inferior ao ser humano? Não. A mulher é ajudadora da mesma maneira como Deus é ajudador. Da mesma maneira como eu sou ajudador do pastor Francisco. E eu não me julgo inferior a ele. Da mesma maneira como ele é ajudador do pastor Gilson. E não se julga inferior ao pastor Gilson. Somos ajudadores. Essa é uma palavra que não tem nada de humilhar. E diz assim, que lhe seja idônea. Que lhe seja idônea, a expressão no hebraico é difícil de traduzir, porque literalmente está escrito assim, que esteja como que face a face com ele. Ou seja, como que lhe esteja face a face. Alguém que esteja junto, né, diante dele. Tanto é que algumas traduções mais modernas, ao invés de colocar que lhe seja idônea, que não é uma tradução ruim, mas é antiga. Idônea quer dizer que dê para ficar com ele, no mesmo nível intelectual com ele, tem a idoneidade como ele. Mas não se usa tanto isso hoje em dia. A NVT diz assim, farei alguém que o ajude e complete, no sentido de face a face e complementar. A NVI diz assim, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, alguém com quem tem intimidade. As interpretações errôneas desse versículo aqui é que deram sentido de inferioridade para a mulher, que é completamente errado. A mulher não é inferior em nada ao homem em termos essenciais. Tem coisas que a mulher é inferior ao homem, como na força física, e tem outras qualidades que ela tem que são superiores ao homem. Mas em termos essenciais são equivalentes. Não existe superioridade nem inferioridade. Estão no mesmo nível. A diferença que tem é que
Deus deu ao homem o papel de ser o ajudado e a mulher a função de ajudadora. E isso não tem mérito nem demérito. Nem o homem é melhor porque é o ajudado, nem a mulher é pior porque é a ajudadora. E nem vice-versa. Isso é muito comum em várias áreas do relacionamento humano, em várias áreas das atividades humanas. Por exemplo, comandantes de avião. Vocês já viajaram de avião, sabem que muita gente viaja o tempo todo de avião. Tem duas pessoas lá na frente do avião, piloto e copiloto, né? Terminologia. Comandante e primeiro oficial. Essa é que é a terminologia. O comandante é o comandante. O primeiro oficial é o copiloto. Em cada pernada do avião, eles trocam de função. Ficam na mesma cadeira. O comandante continua sendo comandante, mas quem vai pilotar o avião na segunda pernada é o copiloto. E o comandante vai ser o ajudante dele. Todo voo, todo avião é assim. Fica invertendo. Quando tem uma emergência, quando tem alguma coisa, alguém tem que tomar responsabilidade de o que é que vai decidir, o que é que vai ser feito. Aí cabe ao comandante. A responsabilidade é dele. O primeiro oficial vai ser o ajudante. Mas ele não é inferior. Daqui a pouco ele vai ser comandante também. Nos quartéis acontece a mesma coisa. Nas empresas, redações de jornais, de televisão, tem alguém que está lá sentado na mesa de cabeceira dizendo qual vai ser a manchete, o que vai tocar no noticiário. Aí esse camarada adoeceu, outra pessoa assume. Assume, quando ele voltar, ele não tem condições ainda, ele fica ajudando aqui. É normal isso. Nas igrejas, por exemplo, uma das pessoas mais bem preparadas, teologicamente e biblicamente, que eu conheci, duas das pessoas que eu conheci assim de perto, que eu frequentei a mesma igreja, foram pastor Gesiel Gomes, pastor Claudionor de Andrade e Antônio Gilberto. Os três tidos como sumidades. Nenhum deles era pastor principal da igreja. Eles eram ajudantes do pastor principal. Chegavam nas reuniões, o pastor principal era quem falava as coisas que tinham que ser faladas e eles iam seguindo. Então, não é questão de inferioridade, é questão de posição na organização doméstica, na organização que Deus preparou. Vamos lá. E aí, versos 19 e 20 fala de Adão dando nome aos animais, aí diz que tomou uma das costelas de Adão, né? No versículo 21 diz que Deus tomou uma das costelas de Adão para dali fazer a mulher. A palavra costela não é uma palavra que se tenha certeza que a tradução é costela, porque a palavra que é usada para costela geralmente significa do lado, e tirou do lado de Adão e fez a mulher. Ou seja, o que é que tirou do lado de Adão? Então, provavelmente é uma costela, mas não se tem certeza se a palavra é costela, mas é o que normalmente se fala. O interessante é que as pessoas falam, mas por que a costela? Por que ali do lado? Quando foi no século XII, um camarada chamado Pedro Lombardo, ele deu uma explicação muito bonita sobre isso daí, que depois foi repetido por Martha Henry. Já mais tarde, né, já no século XVIII. A explicação dizia assim, que o homem foi feito, a mulher foi feita a partir da costela do homem, ela não foi feita a partir da sua cabeça porque estava acima dele. Não foi feita a partir de seus pés para não ser pisada. Foi feita a partir do lado para que ele seja igual para que ela seja igual a ele. Debaixo do braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. Bonito, né? Eu fico na dúvida, né, se dá para tirar tanta coisa do versículo aqui que fala da costela, mas que é bonito é. Agora, quando você compara isso daqui com outras coisas que a Bíblia fala acerca do casamento, você vê que casa direitinho. Igualdade, correspondência, colaboração para ser amada, para ser protegida. Isso é que a Bíblia fala sobre a questão de casamento. Muito bem, verso 23. E disse o homem, esta, afinal,
é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Note a expressão de Adão. Adão, quando viu Eva, ficou animado. Esta, afinal, é assim que a gente tem que ler. Esta, afinal, puxa vida. A tradução da NVI diz assim, esta sim é osso dos meus ossos. A NTLH e a Bíblia, a mensagem diz assim, agora sim, esta é. A NVT diz assim, finalmente. Por quê? Abraão estava ansioso por encontrar alguém que lhe correspondesse. Adão queria encontrar alguém que lhe correspondesse, com quem pudesse se relacionar, ter um relacionamento perfeito, íntimo, completo, não superficial, não apenas dele falar as coisas e as coisas serem obedecidas. Alguém para ter intimidade com ele. Adão, já falei que era um homem perfeito, másculo, bonitão. Eva devia ser uma mulher espetacular também. Mas a alegria de Adão ao ver Eva não foi tanto por causa da questão física. Foi porque encontrou alguém com quem se relacionar. Alguém que correspondesse a ele. Com quem tivesse uma intimidade verdadeira. E a gente nota isso aqui pela maneira como ele falou no jogo de palavras. Ele assim, chamasse a varoa, porquanto do varão foi tomado. Essa tradução foi muito feliz. Algumas bíblias dizem assim, chama-se a mulher porque do homem foi tomada, né? Mas varoa e varão foi uma tradução muito feliz. Porque no hebraico as palavras são, será chamada Ishá, porque do Ish foi tomada. Ou seja, Ish e Ishá. Varão e varoa. A palavra Ishá é derivada de Ish. A palavra varoa é derivada de varão. Eva era uma derivação de Adão. Ela não foi feita a partir da terra. Ela foi feita da mesma essência que Adão. Ou seja, ela é uma extensão do carinho de Deus, do cuidado de Deus. Ela não é uma coisa à parte que Deus criou depois para trazer Adão. Foi do próprio Adão que ela foi formada. Versículo 24 diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso aqui não foi Adão que falou. Isso aqui é uma observação do escritor, do redator. Talvez Moisés, ou talvez tenha sido alguém que complementou o que Moisés já tinha narrado aqui e colocou aqui uma observação, né? Entre parênteses. É por causa disso que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Ou seja, aqui já começa a destacar o caráter sagrado da união matrimonial, que implica em abandono da vida antiga, deixará pai e mãe, para comprometer-se com a nova vida, a mulher, o casamento, para entrar nesse novo momento da vida, não é? E se une com a mulher, ou seja, há uma integração amorosa permanente, tornando-se uma só carne. Ou seja, é como se agora o plano de Deus agora fosse naquele conjunto ali. Os dois continuam sendo pessoas. A pessoa A e a pessoa B não se tornam uma só pessoa, se tornam uma só carne. Por isso é que Paulo, quando repete esse versículo, ele diz que se unem e os dois se tornam um só. Os dois corpos se unem formando uma só carne. Continuamos sendo duas pessoas, não é duas metades de laranja. Já ouviram falar um negócio assim? Encontrou a metade da sua laranja? Não, nós não somos duas metades de laranja. Nós somos pessoas inteiras, completas. Quer casado, quer solteiro. Quando nós encontramos alguém que nos corresponde, a gente passa a ser uma unidade matrimonial, conjugal, de uma só carne e se aperfeiçoando cada vez mais, se unindo cada vez mais diante de Deus. Mas continuamos sendo duas pessoas. Por isso é que temos opiniões diferentes, gostos diferentes, que tem que ser respeitado. Note finalmente aqui nesse versículo que a colocação da maneira como os verbos estão colocados, a ordem dos verbos, ela é intencional. Primeiro o homem abandona a vida antiga para depois se unir à esposa.
e formar uma só carne. Em linguagem atual, sexo é depois do casamento. Deixa pai e mãe e depois é que se une com a esposa. O casamento é um ato intencional. Você deixou a sua vida antiga, o antigo lar, para ter agora uma nova relação de vida. Versículo 25, termina o texto dizendo assim: Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Estavam nus e não se envergonhavam. Não é normal homem e mulher terem, depois que se casam, terem vergonha de estar despidos na frente um do outro. Tem determinados momentos de intimidade, que a pessoa quer ficar sozinha, tudo bem. Isso aí não é disso que eu estou falando. Mas é normal. É normal trocarem de roupa na frente um do outro, isso é normal. Porém, nós temos pudores, tem determinadas coisas que nós não fazemos na frente das outras pessoas. Por que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam? Simplesmente porque eles não tinham nada a esconder. O relacionamento era completamente aberto, transparente. Não havia motivos para a inibição. Não havia motivos para ficar sem graça. Cada um era completamente pleno, completamente feliz, completamente do outro. Por isso é que estavam nus e não se envergonhavam. Muito bem. Para finalizar, eu quero trazer à tona 5 aspectos disso daqui, para a gente fechar e ter como uma recordação e gravar algumas coisas especiais. Primeiro, diz respeito ao ser humano, à criação do ser humano. Só recapitulando, que nós fomos criados de uma maneira especial por Deus. Somos criaturas. Isso deve nos colocar numa posição de humildade. Depois, diz que nós somos feitos do pó da terra. Isso deve nos colocar, deve nos dar consciência da nossa fragilidade. Depois, nós podemos perceber que nós somos criados de uma maneira especial, diferente dos outros animais, o que mostra que nós somos essencialmente diferentes dos animais. Fomos criados por Deus para um propósito específico. E que nós não somos nem divinos, nem inferiores a qualquer bicho. Nós somos seres humanos criados à imagem de Deus para um propósito específico de Deus para o glorificar. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre o ser humano. Uma segunda lição que eu quero recordar é que Gênesis completa aquilo que nós começamos a ver, Gênesis 2 completa aquilo que nós vimos no capítulo 1, sobre a imagem de Deus, homem ser feito à imagem de Deus. Quando a gente vê o somatório das qualidades que Deus dotou o homem em Gênesis 1 e 2, a gente nota que o ser humano foi criado como um ser racional, ou seja, capaz de ter consciência de si mesmo, consciência das coisas, de como fazer as coisas. Ele é um ser moral, capaz de reconhecer o certo e errado, de escolher o bem ou o mal e arcar com essas decisões. O ser humano é um ser moral. Ele é capaz de ser criativo, tanto é que saiu dando nome aos animais, e ele é um ser eminentemente relacional, que tem um relacionamento pessoal. Ele sabe quem é ele e sabe quem é o outro, e se comunica com o outro, esperando que o outro se comunique com ele. Que transmite ideias, conceitos, imagens, pensamentos. Isso é um relacionamento. Falar de emoções, o ser humano é isso. Aí você junta tudo isso, racional, moral, criativo e relacional. Isso é que é a imagem de Deus no homem. Só o homem é assim. Um outro aspecto importante dessa narrativa é nós percebermos a importância de nós crermos no que está escrito aqui, na historicidade do que está escrito. Adão e Eva existiram. Foram pessoas que Deus criou. O Éden existiu. Isso é dado testemunho ao longo de todo o livro de Gênesis, Pentateuco, no Antigo Testamento, entra pelos evangelhos, prossegue pelas cartas e vai até Apocalipse.
dando testemunho da veracidade disso. Adão foi o primeiro homem, e o homem por quem entrou o pecado no mundo. E Jesus é chamado de o segundo Adão, porque houve o primeiro, o segundo homem. Isso aqui é importante nós crermos na veracidade disso daqui. Mas como é que foi? Ora, tem muita coisa que eu não sei como é que foi. Mas o fato de eu não saber como é que foi, não significa que não foi. Deixa eu repetir isso daqui. O fato de eu não saber como é que foi, não significa que não foi. Eu apenas não sei como é que foi. A Bíblia não me disse o como, só disse que foi. Quarta coisa que eu quero falar. A sexualidade humana é uma bênção dada por Deus para ser desfrutada dentro dos limites estabelecidos pelo Criador. O sexo não é uma coisa nojenta. O sexo não é uma coisa pecaminosa. Nem é uma coisa que não tem importância. Como algumas pessoas dizem assim, mas se eu estou com fome, eu como um sanduíche. Então, se eu estou com vontade de ter um relacionamento sexual, então por que eu não vou me abster disso? Você está comparando o relacionamento íntimo entre duas pessoas a uma necessidade do seu estômago? Não. Não rebaixa duas pessoas a isso. O sexo, ele é sagrado. Ele é para ser feito limpo, ele é bonito, ele é gostoso e é para ser desfrutado, mas desfrutado dentro dos limites estabelecidos pelo Criador e não de qualquer maneira. E, finalmente, lembrar que existe uma igualdade essencial entre homens e mulheres. Não há na Bíblia, em nenhum lugar, qualquer indício ou alusão ou suposição ou inferência à superioridade de qualquer dos dois. Os dois são essencialmente iguais diante de Deus, criados em honra, em integridade, em todos os princípios, dignidade, são criados por Deus para sermos assim. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe para que possamos guardar os ensinos disso aqui. Eu sei que foi muita coisa, mas Gênesis é um livro muito rico, e a gente não pode correr mais do que isso ainda. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.